Vamos sentar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo num dos trechos da Bíblia que eu sou apaixonado, que é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E nessa carta nós vamos ler o capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Se você está com a sua Bíblia, eu encorajo muito a você que a abra, que mantenha ela aberta durante a exposição do texto bíblico. Eu sempre digo como é especial quando a gente traz com a gente um lápis ou uma caneta e a gente às vezes marca o texto e às vezes a gente escreve no texto aquilo que numa manhã Deus falou ao nosso coração. É claro que hoje a gente dispõe de recursos digitais, tem uma TV e você pode ler também o texto que é projetado aqui, mas a experiência com o texto, a experiência com a sua própria Bíblia, enquanto você ouve, é algo muito importante de ser cultivado e mantido entre nós. Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 11, diz assim a Bíblia: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a palavra do nosso Deus nessa manhã para nós. Nós vivemos, irmãos, numa época que talvez seja a mais centrada no indivíduo em toda a história humana. Talvez nós não tenhamos vivido época como a nossa, em que o ser humano, em que o indivíduo, em que o ego fosse tão central, tão estimado, tão priorizado. Nós estamos inseridos numa cultura que nos estimula constantemente a colocar o nosso próprio ego no centro da vida, dizendo coisas como: siga o seu coração. O que desperta o seu coração? O que move o seu coração? O que faz o seu coração vibrar dentro do peito? Siga isso. Nós vivemos numa cultura que nos estimula a colocar a nosso exacerbado individualismo no centro, dizendo coisas como: viva a sua verdade. Não viva pela verdade do outro. Não viva pelos valores do outro, viva pela sua verdade. Aquilo que você considera justo, legítimo e verdadeiro. Nós vivemos inseridos numa cultura que nos estimula a isso, dizendo: coloque-se em primeiro lugar. Priorize-se. Porque se você não priorizar a você, quem o fará? Se você não se colocar em primeiro lugar, quem colocará você ali? Não são conselhos do nosso tempo? Nós estamos inseridos numa cultura que nos estimula o tempo todo dizendo: faça aquilo que te faz feliz. Te faz feliz? Realize. Te faz bem? Siga em frente. É o que parece conferir sentido para você, alegria para o teu coração? Apenas faça. Afinal de contas, você tem o direito de ser feliz. Não é isso?
Não são esses os conselhos do nosso tempo? Quando um amigo senta com outro colega de trabalho na hora do almoço e talvez, e até talvez de modo equivocado e tolo, compartilha algum desafio de sua vida pessoal. E de repente diz assim: poxa, as coisas lá em casa não estão tão bem. A gente não tem se entendido tanto como já foi um dia, a gente está discutindo um pouco mais, isso está distanciando um pouco a gente. Isso me preocupa porque já temos alguns anos de casamento e temos uma família, e eu fico olhando e penso: poxa, se essa coisa continuar assim, a minha sensação de felicidade vai reduzir e eu não sei muito bem o que eu faço. Não é normal um conselho chegar a nós dizendo: rapaz, pensa direito, você vai ficar numa relação que te deixa infeliz? Amiga, querida, pense direito, você vai ficar num casamento que não te dá mais felicidade? Faça aquilo que te deixa feliz. Em resumo, essa cultura altamente centrada no indivíduo está o tempo todo nos dizendo que o centro da vida deve ser você. E ela faz isso em múltiplas plataformas. Essa mensagem chega a nós de muitas origens. Na publicidade, que tenta nos vender produtos, tentando convencer que a gente precisa daquilo, e que é legítimo querer aquilo, e que se a vida está caminhando bem, nós precisamos entender que devemos adquirir aquilo. A propaganda mexe com a nossa emoção. Os profissionais de marketing são treinados para justamente isso, tocar a emoção do consumidor. Mas essa mensagem também chega a nós nas redes sociais, que nos entretém, e nos entretém cada vez mais. Você pega a tela do seu telefone e o seu dedinho já está viciado em ficar fazendo esse movimento aqui, olha, que vai continuar aparecendo coisas que te estimulam, que te atraem, que chamam a sua atenção, e que o tempo todo, daquela carne maravilhosa fatiada que você vai mandar para um amigo, dizendo: ó, vamos marcar esse encontro para a gente fazer esse churrasco. Até as coisas mais complexas, a rede social está ali te estimulando a pensar que você é o centro do mundo e que todas as demais coisas devem gravitar à sua volta. Em resumo, o centro da vida deve ser você. E quanto mais a gente observa a nossa sociedade, e eu repito e teimo, esse é um exercício que a gente não pode parar de fazer. Nós não podemos deixar de ser pessoas que pensam criticamente a vida que vivemos, no tempo que vivemos, na época que vivemos, para não sermos apenas levados como uma manada que não reflete. Olhe para a nossa sociedade, observe a nossa sociedade, e a gente vai ver com mais clareza os resultados, os frutos dessa vida altamente centrada no ego, no indivíduo. Nunca houve tanta preocupação consigo mesmo. A gente percebe isso, não é? Ao mesmo tempo em que nunca houve tanta estima pelo próprio ego, nunca houve tanta preocupação consigo mesmo, parece que nunca houve também tanto vazio, tanta solidão, tanta ansiedade, como no tempo que nós vivemos. Então, como é possível? Eu estou me priorizando, eu estou tentando fazer tudo aquilo que me deixa alegre e feliz, eu estou ocupando-me de mim mesmo, eu estou fazendo com que todas as coisas venham a convergir para os meus interesses, mas ainda assim, eu sinto algum vazio, ainda assim, eu me sinto sozinho, ainda assim, eu me sinto angustiado, preocupada, ansiosa. É assim porque nós fomos criados para algo maior do que viver para nós mesmos. Então, o discurso prevalecente na cultura da nossa época, ele não condiz com aquilo que a gente percebe dentro de nós. Parece que dentro de nós percebemos que não existimos para viver para nós mesmos, somente para nós mesmos. E é exatamente disso que Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 2, escrevendo para uma igreja que a gente, olhando para o texto bíblico, pode chamar de uma igreja saudável, uma igreja boa,
uma igreja viva na cidade de Filipos. Mas Paulo sabia que havia um perigo capaz de destruir não apenas a igreja dos filipenses, mas qualquer igreja de qualquer época e em qualquer cultura. E esse perigo não era a perseguição. Não era a perseguição que, como cantamos hoje aqui, poderia então parar a igreja em Filipos, ou parar a igreja em qualquer outra parte do mundo. Não era a pobreza financeira que poderia parar os projetos da igreja. Não era o fato da igreja estar florescendo numa cultura pagã e hostil à sua fé, fazendo com que os cristãos tivessem talvez menos oportunidades de florescer socialmente, e tendo de lidar com mais vulnerabilidade e escassez, e assim um dia acabando e sendo extintos como comunidade de fé. Não, esse não era o principal perigo. Aliás, o principal perigo que Paulo aponta aqui aos filipenses não era nem a oposição externa, aqueles que se levantavam contra a igreja. Mas acima de tudo, à luz do que estamos lendo aqui em Filipenses capítulo 2, o grande perigo capaz de destruir a comunidade cristã era o ego. O ego. Por isso ele apresenta o caminho aqui mais contracultural possível. Ele apresenta o caminho de Jesus. Ele apresenta o caminho de uma vida que é a imitação da vida que Jesus viveu. Por isso nós lemos ele dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses é uma carta marcada pela alegria. A gente poderia inclusive dizer que o tema principal da carta é a alegria. É o seu grande tema. Mas curiosamente nessa carta Paulo escreve muito sobre unidade. Ele fala sobre a unidade da igreja diversas vezes. E por que ele faz isso? Porque o apóstolo sabe que toda a comunidade acaba sendo ameaçada e pode perder inclusive a sua legítima alegria por causa do orgulho. Toda a igreja é ameaçada e pode perder a sua alegria e a sua vida por causa da competição, por causa do egoísmo, por causa da corrida por autopromoção. E é por isso que antes de apontar para a atitude de Jesus, ele começa no verso 1, confrontando a realidade do coração humano. E isso nos leva à primeira verdade que esse texto nos ensina e vai ser projetado aqui na tela. À luz desse trecho, especialmente do verso 1 ao verso 4, nós vemos que o reino de Deus não floresce onde o ego governa. Nós fomos chamados por Cristo para viver a realidade do reino de Deus. A igreja de Jesus deve ser uma evidência de que o reino de Deus começou na vida de homens e mulheres que se encontraram com Cristo. Mas esse reino que nos é apresentado nas Escrituras não floresce onde o ego governa. Verso 1, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Paulo está aqui fazendo um apelo à unidade da igreja, você percebe? Ele está dizendo: irmãos, se há uma profunda afeição entre nós por causa de Jesus, se nós nos estimamos, se nós nos interessamos uns pelos outros, se nós não lidamos uns com os outros apenas como números, mas como pessoas que importam, isso acontece entre nós por causa da realidade de Jesus na nossa vida, não é? É porque Jesus nos uniu numa comunidade de amor, não é? É porque a obra que Ele realizou na cruz foi suficiente para mim e suficiente para você, e nos transformou de dentro para fora. Então nós temos afeição por causa da obra de Cristo. E Ele diz, nós temos inclusive comunhão no Espírito. Nós temos exortação de amor. Sabe o que é exortação de amor? É encorajamento. É encorajamento uns aos outros motivado pelo amor, pelo sincero amor. Ele diz, então, se tudo isso acontece entre nós, se tudo isso é uma realidade, tenham um mesmo pensamento, tenham um mesmo amor, tenham uma mesma atitude, e tudo isso é bonito, não é?
Mas imediatamente em seguida, Paulo identifica o problema que vai rivalizar contra tudo isso. Paulo identifica um problema que está no teu coração e no meu coração, que vai se levantar contra essa unidade que Jesus nos chama a viver. Ele diz no verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. A palavra usada aqui por Paulo para ambição egoísta é o termo grego eritheia. Eritheia descreve pessoas movidas pela necessidade constante de se afirmar. Ele está dizendo, nada façam por eritheia. Nada façam movidos por um desejo de afirmar a própria vida de vocês. Não sejam pessoas que colocam o interesse próprio ou o status pessoal acima da unidade do grupo. E eu peço que você lembre disso, porque isso vai ter muito sentido na aplicação às nossas vidas. Nada façam por ambição egoísta, nada façam por eritheia, nem por vaidade. Essa palavra aqui, traduzida na nossa Bíblia como vaidade, é kenodoxia. Kenodoxia é uma palavra que junta dois termos do grego, kenos, que é vazio, e doxa, que é glória ou honra. Literalmente o sentido dessa palavra é glória vazia. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, nada façam entre vocês, na vida comunitária de vocês, dentro dessa compreensão que vocês têm de que foram inseridos por Deus numa comunidade de fé, numa família de irmãos e irmãs, e que vocês devem andar em unidade, nada façam entre vocês movidos por esse desejo de protagonismo que exalta o seu status pessoal, ou por um tipo de glória própria que é vazia em si mesma. Por que Paulo fala isso para essa igreja? Eu acho que o contexto é importante. A cidade de Filipos era uma colônia militar do Império Romano. E ela então tinha uma característica. As pessoas que moravam ali eram obcecadas por status, por privilégios e por posições de honra. Então perceba, ao usar essas duas expressões, eritheia e kenodoxia, Paulo está dizendo à igreja o seguinte, isso vai aparecer aqui na tela, esqueçam a corrida por status e as rivalidades que vocês veem na cultura romana ao redor. Na comunidade da fé, a métrica é outra. Sabe o que Paulo está fazendo com a igreja aqui? Ele está dizendo o seguinte, olhem para fora. Vocês percebem como a vida é estabelecida? Vocês percebem como as pessoas se colocam num lugar de protagonismo? Vocês percebem como elas buscam status pessoal e glória própria? E elas se colocam à frente das demais. E esse parece ser um padrão validado e admirado no Império Romano. Mas vocês são a comunidade dos discípulos de Jesus. Entre vocês a realidade precisa ser outra. Então veja que essa corrida pelo ego, aliás, esse é o tema da nossa mensagem de hoje, a corrida pelo ego. Essa corrida pelo ego que nós identificamos no nosso tempo não é uma coisa exclusiva do nosso tempo, mas é algo do coração humano atingido pelo pecado. E ele não acontece apenas fora da igreja, porque talvez você pense, eu conheço um monte de ególatra no meu dia a dia. Eu tenho vizinhos que são assim, eu tenho colegas de trabalho que são assim, olha, eu tenho familiares que são assim. O problema é que, assim como nos dias de Paulo, essa característica do coração humano se manifesta não apenas fora da igreja, mas também dentro dela. Quando? Quando isso se manifesta entre nós, irmãos? Quando, por exemplo, nós servimos esperando reconhecimento e apenas para obter reconhecimento. Quando servir para nós significa uma projeção da nossa própria imagem na comunidade da fé. E isso, mais uma vez, parece ser alimentado e validado pelo espírito da época que nós vivemos. Você tem rede social, assim como eu?
Provavelmente você já viu aqueles perfis muito curiosos, em que pessoas estão na rua e elas fazem atos de extrema generosidade e bondade, todos eles sendo filmados. Então você tem alguém dirigindo um carro de altíssimo padrão pelos semáforos da Avenida das Américas, e de repente ele passa por um entregador de iFood numa bicicleta. E ele diz assim para o rapaz: já almoçou hoje? E ele diz: ainda não. Então para aí que você vai almoçar. E leva aquela pessoa a algum lugar muito legal para que ele almoce. E diz assim: e você trabalha só com a bicicleta? É, só com a bicicleta. Mas você sabe pilotar moto? Eu sei, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma moto. Vamos agora ali na concessionária, eu vou te dar uma moto. E no final daquilo tudo, há um destaque para a própria conta daquela pessoa, dizendo: siga, veja o perfil. Então percebe, existe uma tendência no coração humano para que até mesmo os nossos atos de bondade, eles virem projeção de olhar admirado, de reconhecimento para nós mesmos. Enquanto Jesus diz: quando você for, por exemplo, dar esmola, aquilo que a sua mão direita fizer, a esquerda não saiba. Porque você não faz isso para se demonstrar diante de homens, mas diante de Deus. Quando essas coisas se manifestam dentro da igreja, quando nós competimos, ao invés de cooperarmos. Quando na realidade de uma igreja, o que predomina as nossas ações é um espírito de competição. É estranho. E eu acho que em grande medida, pela graça de Deus, a gente não identifica isso tanto, repito, em nosso meio. Mas isso está no nosso coração, gente. Olhar para aquilo que o outro faz, e ainda que você não verbalize, lá dentro de você, você pensa assim: eu não faria desse jeito. Mas é ele, não sou eu? É ela, não sou eu? Eu não conduziria a reunião daquela forma. Eu não oraria daquele jeito. Eu não serviria naquele papel. Mas é um espírito de competição. Quando nós colocamos as nossas preferências pessoais acima da missão, nós estamos vivendo, no meio da comunidade da fé, os mesmos valores que se vivem de uma cultura individualista fora da igreja. Quando nós elevamos ao status de absoluto ou absoluta qualquer ideologia humana que nós acreditamos representar o que nós pensamos ser a melhor visão de mundo, e então, em nome dela, nós diminuímos o nosso irmão, nós diminuímos a nossa irmã, ou pior, nós rompemos relações. Nada é mais idólatra, nada é mais idolatria do ego do que esse tipo de postura que tem crescido em muitos contextos cristãos. Eu acredito que há uma visão de vida, há uma visão de mundo, há uma visão de economia mais apropriada do que outras. E ela é mais apropriada para mim. Ela é mais apropriada em meus termos, ela é mais apropriada ao meu critério, ao meu discernimento. E que bom que nós temos essa liberdade. Mas eu pego isso, que para mim faz sentido, e dentro do meu coração, e alimentado pelo espírito da época, eu elevo isso a um status de absoluto. E quem pensa diferente de mim é tido por mim como ignorante, sem discernimento, sem visão, vendido. E de novo, eu verbalizo? Não necessariamente, mas aqui dentro eu estou julgando. E aqui dentro eu estou rompendo com aquela pessoa. O ego transforma irmãos em concorrentes. E a gente vive numa cultura em que pensar diferente não é bem-vindo, não é? A gente se fecha em tribos. Só que Paulo está dizendo aqui na continuidade do verso 3, considerem os outros
superiores a vocês mesmos. Não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, antes, considerem os outros superiores a vocês. E veja, o que Paulo está dizendo aqui não é que nós devemos pensar menos de nós. Pensar menos de nós no sentido de esquecer o que nós somos, o que nos define, como pensamos. O que Paulo está dizendo aqui é pensar menos em nós, para poder pensar no outro. É ser menos individualistas e termos espaço para pensar e cuidar do outro. Só que Paulo sabe que simplesmente encorajar uma postura de humildade entre os cristãos na cidade de Filipos não resolveria o problema. Então, por causa disso, ele aponta para Cristo. Aqui sim, após revelar o problema do coração humano, que rivaliza dentro de nós, ele aponta para Jesus, e essa é a segunda verdade que o texto nos ensina e vai ser projetada aqui. Jesus redefine o que significa ser grande. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Verso 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aqui, para mim, nós temos uma das descrições mais impressionantes da pessoa de Cristo, em toda a Bíblia. Quem é Jesus? Aqui Paulo está falando da divindade eterna de Cristo. Paulo está apresentando Jesus e dizendo que Jesus possuía glória eterna. Paulo está apresentando Jesus dizendo que Jesus possuía honra sem igual. Uma glória tão grande, uma honra tão incomparável que ele precisou para vir ao nosso mundo de um movimento de esvaziar a si mesmo, abrir mão de sua glória. Paulo está descrevendo Jesus como aquele que era possuidor de majestade universal, o Rei. Aquele a respeito de quem o salmista, séculos e séculos antes, havia escrito: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da glória. E agora Paulo está descrevendo a respeito de Cristo e dizendo que este Jesus que veio ao mundo é esse majestoso Rei da glória. Paulo está apresentando Jesus aqui sem constrangimento nenhum em sua divindade real. Ele é o próprio Deus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ou seja, ele não usou dessas coisas para alcançar privilégios ou benefícios próprios. Mas o que Jesus fez, o que Paulo diz, ele se esvaziou. Ele assumiu forma de servo. Jesus entrou na baixeza da nossa condição humana. Jesus veio pisar nesse chão marcado pelo pecado, que é o nosso mundo, e ele fez isso voluntariamente. Ele desceu voluntariamente. E ao estar aqui, ele continuou descendo. Ele continuou se humilhando. A humilhação de Jesus não começa na sexta-feira da sua prisão, quando ele é condenado pelos homens e depois vai ser pendurado numa cruz. A humilhação de Jesus começa em seu nascimento, porque o Verbo que a tudo deu vida se fez carne e habitou entre nós. O Criador da vida, do mundo e sustentador do universo, tomou forma humana, foi achado como um bebê frágil, sendo amamentado no seio de sua mãe. A humilhação de Cristo começa na encarnação. Ele continuou se humilhando e foi se humilhando até a cruz. Agora pense comigo, o mundo geralmente define grandeza por aquilo que alguém consegue acumular e exibir.
não é? Se a gente não tivesse talvez aqui norteados por um sermão, mas se estivéssemos numa conversa informal, ao redor de uma mesa, comendo algo agradável juntos e livremente conversando, e começássemos então a perguntar uns aos outros assim: me dê exemplos de grandeza, fale para mim sobre pessoas grandes. Muito provavelmente alguns nomes viriam à nossa lista, não é? Bill Gates, Steve Jobs, algum bilionário, algum grande nome da política. Porque a gente pensa em grandeza nesses termos. O nosso mundo pensa em grandeza nesses termos. O que alguém conseguiu acumular? O que alguém consegue provar ser possuidor, exibir? Só que Jesus, com a sua vida, define a grandeza por aquilo que alguém está disposto a dar. É por isso que o Evangelho, como temos falado aqui, é tão contracultural. Porque os termos de Deus para definir grandeza não são os mesmos termos da sociedade do nosso tempo. A cultura nos diz: se engrandeça, estufe o peito, mostre seu valor, apareça. Jesus nos diz: diminua. A cultura nos diz: seja servido, e você terá respeito e sucesso. Porque as pessoas vão olhar, e elas vão ver que ao seu redor há um ecossistema que te serve. Então isso te destaca, porque se você tem acesso a esses serviços, você não é uma pessoa comum como as demais. Então desfrute dos benefícios de ser servido. Só que Jesus diz: sirva. Esse é o caminho da verdadeira grandeza. Jesus disse que no reino dele, maior não é o que é servido, mas o que serve. O primeiro é o último, o grande é o pequeno. A cultura nos diz: proteja os seus interesses. Tome muito cuidado, porque se você não proteger seus interesses, você estará vulnerável. Jesus nos diz: entregue sua vida. Jesus diz: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, encontrará a vida. Entregue a vida. Irmãos, apenas um ego transformado pelo Evangelho pode almejar esse tipo de grandeza. Eu não estou dizendo que é fácil. E talvez me escutando, você se questione pessoalmente: eu não sei se eu desejo essa grandeza segundo Deus. Sabe qual é o problema? Não há outra grandeza possível. A gente tenta ser convencido pelo canto da sereia da nossa época que há sim possibilidade de grandeza, mas há absolutamente nada que você construa nesse mundo e que você exiba diante dos homens nesse mundo tem o poder de durar para sempre. Vai sumir quando você sumir. Vai deixar de ser quando você deixar de ser. Ah, mas vai virar patrimônio para a minha geração vindoura. 2 gerações depois, ninguém está lembrando que foi você que construiu isso. É a sua vaidade, é o seu ego que tenta te convencer de que isso vale a pena. Só existe uma grandeza real e ela é definida pelo autor da vida. E ele diz: há mais felicidade em dar do que receber. Há mais felicidade em servir do que ser servido. Isso nos leva ao terceiro e último ponto desse sermão. Eu vou pedir para projetar na tela também, para que você acompanhe comigo. O caminho da cruz é o caminho da verdadeira exaltação. Nada mais contracultural do que isso, irmãos. O caminho da verdadeira exaltação na vida passa por uma cruz. Por isso Deus, verso 9, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra,
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou à mais alta posição, ou seja, o Pai não ignorou a humildade do Filho. O Filho se esvaziou, se humilhou, foi encontrado em forma de servo, foi obediente até a morte, uma morte humilhante na cruz. E o Pai não foi indiferente a nada daquilo. O Pai o exaltou. E aqui, nessa expressão, o Pai o exaltou, nós aprendemos um importante princípio do reino de Deus. E eu queria que você tivesse muita atenção para isso. A exaltação, irmãos, ela não é conquistada. A exaltação, ela é recebida. Você até acredita que conquista alguma exaltação dos homens, pelos seus méritos. Mas a exaltação que nós de fato precisamos, como a Bíblia nos ensina, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que Ele os exalte em tempo oportuno. Essa exaltação, ela não é conquistada por nada que nós façamos. Ela é recebida graciosamente das mãos de Deus. O reino de Deus, portanto, opera de uma maneira oposta à lógica do mundo. O reino de Deus opera numa lógica inversamente oposta ao reino do mundo. Quem vive para si, perde a vida. Quem entrega a vida, encontra a vida. Essa é a lógica do reino de Jesus de Nazaré. Se você consumir os seus dias vivendo para si, egoisticamente, colocando o seu ego no centro e fazendo com que tudo gravite ao seu redor, você vai viver de experiência em experiência a frustração de saber que ainda que tendo mais não é suficiente e não foi tudo. Isso vale para dinheiro, isso vale para viagens, isso vale para amizades, isso vale para toda espécie de tipo de prazer, seja à mesa, seja no quarto, não importa. Você vai viver a experiência que Salomão viveu e diz no livro de Eclesiastes: me dei a todos os prazeres que ao homem é possível desfrutar, e ainda vi que tudo era vaidade, como correr atrás do vento. Quem vive para si, perde a vida. Mas quem entrega a vida, a encontra. E que entrega é essa que o Evangelho fala? Claro, é uma entrega a Deus. Mas é uma entrega que, porque é feita a Deus, ela também é feita ao próximo. Ela é feita ao meu irmão. Ela é feita à minha irmã. E num mundo tão individualista e egorreferente, eu me importo com gente porque gente importa para Deus. E gente se importa comigo porque a minha vida importa para Deus. Por isso, irmãos, a igreja, quando ela é fiel ao Evangelho, inevitavelmente ela vai se tornar uma comunidade de contraste. A igreja fiel ao Evangelho, ela vai se tornar uma comunidade de contraste que não consegue ser definida por nenhum modelo social, por nenhum modelo cultural, por nenhum modelo ideológico que não seja o Evangelho do Reino de Deus. A igreja nunca vai conseguir ser sequestrada por uma ideologia que tenha nascido da habilidade de homens. Nunca. Nunca. De novo, seja ela política, econômica, social, não importa. Toda expressão humana vai ter evidências da graça de Deus e do pecado. Ela vai ter virtudes e ela vai ter vícios. Algumas muito mais virtudes e menos vícios, outras muitos vícios e muitas virtudes, mas nenhuma pode ser elevada ao status de absoluto, dizendo isso aqui expressa o que o reino de Deus é. Só o Evangelho. Só o Evangelho. Afinal, num mundo que vive para si mesmo,
Nós somos chamados como igreja a servir. Servir. O sentido da minha vida está em servir a Deus e aos meus irmãos. Eu não presto um favor a ninguém, e nem é atribuição do meu trabalho como pastor estar durante a semana. E muitos aqui que me ouvem sabem quantas vezes as semanas são marcadas pelos nossos encontros. Não é nenhuma virtude minha pessoal e nem nenhum favor que eu faço para absolutamente ninguém, exceto o cumprimento da essência do chamado de Deus para a minha vida, servir aos meus irmãos, como Cristo tem servido a minha vida. E isso não vale para mim que sou pastor e não vale para você que é membro. Isso vale para mim e para você porque somos discípulos de Jesus. E se a gente não está no caminho do serviço, nós não estamos no caminho do Cristo. A gente está em outro caminho. No mundo que vive para si mesmo, nós somos chamados a perdoar. Há algo mais contracultural que isso? Que vai fazer da igreja uma comunidade de contraste? No mundo que vive para si mesmo, nós somos chamados a abrir mão. Abrir mão. Eu não brigo por isso. Eu não disputo por isso. Aliás, eu aprendi com Jesus que se eu tivesse 2 capas, eu deveria que dar uma para quem não tem. E que se alguém me ferisse num lado do rosto, eu deveria oferecer a outra face. Não estou aqui para disputar. No mundo que vive para si mesmo, nós somos chamados a amar, não teoricamente, mas sacrificialmente, porque esse foi o amor de Cristo, Ele deu a vida. E nós não fazemos nada disso porque somos melhores que os outros. Por que a igreja vai fazer isso? Porque ela é melhor do que a sociedade, ela é melhor que o mundo? Não. Nós fazemos isso ou queremos fazer isso porque seguimos e servimos a um rei diferente. Um rei que mudou nossa vida. Que nos chamou para uma nova realidade. Um rei que não quis ser servido pelos seus súditos, mas veio servir os seus súditos. E disse que nós deveríamos imitá-lo, fazer o mesmo que ele fez. Concluindo aqui, queridos, Filipenses capítulo 2, não é, antes de tudo, um chamado para a gente copiar Jesus. Filipenses capítulo 2 é, antes de tudo, uma revelação de quem é Jesus. O Rei do Universo não permaneceu distante. O Rei, todo exaltado e soberano, majestoso, glorioso, desceu, entrou na nossa história, assumiu a nossa condição, tomou nosso lugar, foi até a cruz, ressuscitou vitorioso ao 3º dia. Então a humildade que Paulo descreve aqui, ela não nasce do esforço humano. Veja, por favor, nem Paulo está aqui fazendo isso, nem eu estou tentando encorajar você a se esforçar para ser humilde. Você não é naturalmente humilde, eu também não sou. Naturalmente eu sou soberbo, orgulhoso, arrogante, ensimesmado, que priorizo a mim e aos meus. Em essência, esse é o coração do Roberto. Espero não ter te decepcionado muito, até porque se você olhar para o seu, você vê que é bem parecido com o meu também. A humildade que Paulo descreve aqui, ela não nasce então de esforço humano, ela nasce do nosso encontro com esse Cristo, que é Senhor e Salvador. E que disse, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Na cruz nós vemos o oposto da lógica desse nosso mundo. Porque o mundo está o tempo todo dizendo para mim e para você, salve-se. Salve a você mesmo. Salve seu dinheiro. Salve seu tempo. Salve sua reputação. Jesus, no entanto, entrega a própria vida para salvar os outros. E agora ele chama o seu povo a viver segundo essa mesma lógica, de quem se entrega para ser agente de salvação. O mundo está cheio de pessoas tentando chegar ao topo. Mas o reino de Deus é construído por pessoas dispostas a descer para servir. Sabe, às vezes a gente olha para aquele texto, eu vou encerrar mesmo, isso não está nem anotado.
Às vezes a gente olha para aquele texto, Jesus contando aquela história e dizendo na conclusão dela, né? De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a gente pensa assim, cara, esse texto é ótimo para eu conversar com aquele diretor da minha empresa. Aquele sujeito que só trabalha, pensa em dinheiro. Em algum momento, se Deus me der 5 minutos num cafezinho, eu vou falar com ele, rapaz, sabia que Jesus disse um dia de que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E a gente pensa que essa é uma mensagem de Jesus para quem está do lado de fora. Só que, cara, essa mensagem é muito para a gente. Porque eu e você estamos nesse negócio de ganhar o mundo. Eu, como pastor, estou nesse negócio de ganhar o mundo. Ide, portanto, ao redor do mundo, pregue o evangelho e faça discípulos de todas as nações. Conquistar o mundo. Você está querendo fazer o melhor que pode pelos seus filhos para que eles conquistem o mundo? Não é verdade? E nessa história, a gente pode, muitas vezes, inclusive em nome de Deus, querendo conquistar o mundo, perder a alma. Porque o nosso erro é lutar para querer chegar a um topo. O meu erro pode ser lutar para achar que eu sou o único ou uma das poucas vozes fiéis ao Evangelho que Deus quer usar para transformar pessoas para a glória de Deus. Isso se torna então não um projeto de reino, mas um projeto pessoal. E trabalhando para Jesus, eu me perco de Jesus e perco a alma. Então, o mundo está cheio de pessoas tentando chegar ao topo. Mas o reino de Deus é construído por pessoas dispostas a descer para servir. De qual reino você realmente faz parte? De qual reino você tem sido parte? De qual reino você e eu queremos fazer parte à luz dessa palavra? Que o Espírito Santo nos encontre, irmãos. E que o Espírito Santo nos ajude a não vivermos a nossa vida como uma corrida do ego, mas uma corrida na direção do grande prêmio da nossa vocação em Cristo Jesus, como diz a palavra. Que corramos pelo Evangelho, para Cristo, com Cristo, até o dia de Cristo. Vamos orar? Senhor, para tudo isso que nós consideramos nessa manhã à luz da Tua palavra, nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Precisamos, Senhor. Precisamos ver o Teu reino florescendo na nossa vida, Senhor, mas onde o ego tem reinado, o reino de Jesus não florescerá. Porque a nossa idolatria por nós mesmos, essa nossa paixão desequilibrada por nós mesmos, cria uma barreira para que o Teu reino não avance na nossa vida, na nossa casa, nos nossos dias. Então, Senhor, transforma o nosso ego, redime o nosso ego, nos ensina, Senhor, num mundo que exalta tanto a performance, num mundo que aplaude e valoriza tanto aquilo que pode ser exibido, exposto, seja como patrimônio, seja como virtude, nos ensina, Senhor, a verdadeira grandeza. Nos ensina a verdadeira grandeza que nos foi ensinada pelo nosso Salvador. Que a grandeza passa pela cruz, que passa por negar a si mesmo, que passa por seguir Jesus. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Queremos viver nesse lugar de encontro com a Tua presença, onde o nosso orgulho tão presente, ele é quebrado amorosamente pela influência da Tua graça, onde nós olhamos para o outro não como um número, mas como um rosto, onde nós vemos a história do Teu amor e da Tua graça. Eu quero Te pedir de modo especial nessa manhã, que o Senhor faça de nós, nesse lugar, uma comunidade de discípulos dispostos a servir.
num tempo de tanto individualismo, de tanto egoísmo, em que a gente quer tanto ser servido. E muitas vezes nós queremos que a própria igreja nos sirva. Senhor, nos levanta como homens e mulheres dispostos a servir em amor. Não para sermos vistos, Senhor. Não para sermos aplaudidos pelos homens, mas para colocarmos um sorriso no teu rosto e alegrar teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.